Se tu está assistindo esse vídeo aqui no canal Drone Modelismo, são grandes as possibilidades de que tu tenha algum tipo de interesse em drone. Provavelmente drones para captação de imagens aéreas como o Mavic Air 2. E dentre tantas funcionalidades que esses drones têm, uma das que chama mais atenção, principalmente entre aqueles que estão começando, é a existência de um recurso chamado Quick Shot, que são alguns modos de imagens ali automatizados, que tu simplesmente aperta o botão e deixa o drone fazer todo o trabalho. Só que convenhamos, né, cara, o cara que compra um drone da DJI, o cara provavelmente gosta de imagens, gosta de fotografia, e olhar para uma imagem que a gente fez, que a gente teve que estudar, que a gente teve que tentar para ganhar habilidade até chegar num resultado bacana, é muito mais satisfatório do que simplesmente olhar para uma imagem que o drone fez. Ah tá, né, Rafael? Boa sorte então fazendo um videozinho de mini mundo aí manualmente. O pessoal também não é assim, né, cara? Se o recurso tá ali, vamos usar. Mas não deixa de ser uma coisa bacana quando a gente aprende também a fazer o negócio manualmente. E é por isso que eu tô aqui hoje para ensinar vocês a fazer um tipo de, sei lá como é que eu vou chamar, composição fotográfica que não consta ali na listinha de modos automáticos da DJI, mas também é muito legal. Eu já volto para explicar para vocês logo depois da vinheta a pedidos, versão curta. Muitos de vocês devem ter assistido o filme A Origem, com o Leonardo DiCaprio. Eu assisti no cinema, depois deu também na TV a cabo, depois acho que até por último estava dando até na Globo, né? O negócio vai popularizando. Mas em linhas gerais, o filme conta a história ali de um grupo de especialistas em entrar dentro do sonho dos outros. Então você já consegue imaginar que o negócio é meio surreal, né? Basicamente eles conseguem entrar dentro do sonho, que está dentro do sonho, que está dentro do sonho, e cada vez que eles vão entrando mais fundo, o tempo vai passando mais rápido, mais devagar, agora eu não lembro também, mas as coisas loucas vão acontecendo lá dentro. E uma dessas coisas loucas é quando eles estão lá num lugar e daqui a pouco o horizonte ele começa a subir, assim, ó, ele fica na vertical. E isso é uma das coisas que mais chama atenção nesse filme, que por sinal o nome original dele lá é Inception. E é por isso que muito provavelmente, se vocês procurarem por esse tipo de imagem, vocês vão ver que o pessoal chama elas de Inception. Muito embora eu não saiba se existe algum outro tipo de designação mais correta para esse tipo de imagem. Se houver, por favor, coloquem aí nos comentários que vai ajudar bastante para encontrar mais material a respeito. Mas da onde que surgiu a ideia de fazer esse vídeo, pessoal? Bom, esses dias aí eu estava no Google fazendo uma pesquisa sobre alguma coisa que com certeza não tinha nada a ver com isso, quando de repente eu vi uma imagem naquele estilão ali do filme A Origem. E aí é claro que eu já cliquei naquela imagem, esqueci o que eu estava fazendo antes, e aí sabe quando tu olha o negócio e pensa assim, ué, cara, como é que a DJI não pensou em botar isso nos drones dela? Sim, porque o negócio é legal desses aí, cara. Se a DJI não botou ainda, por favor, eu quero fazer aqui para depois pelo menos poder dizer que eles copiaram a ideia de mim. Teoricamente falando, não é uma coisa difícil de fazer, né? Em teoria, eu preciso simplesmente pegar o meu droninho e conforme tu vai indo, tu vai baixando o gimbal e tirando fotos, que aí depois tu tem que dar o teu jeito ali para conseguir emendar tudo. Mas tudo bem, um problema de cada vez. Até porque eu, como bom droneiro que sou, né, eu acredito que eu sou o melhor piloto e capaz de fazer qualquer coisa com o meu drone. Então, eu peguei o Mavic Air 2, no caso, fui aqui para frente de casa e, sem pensar muito, decolei e fui fazendo algumas imagens, né? Conforme eu subia e ia me afastando, eu ia baixando o gimbal e batendo fotos. E aí, depois de fazer todas as tomadas, voltei aqui para esse mesmo lugar onde eu estou sentado, liguei o drone no computador, descarreguei as imagens e abri as imagens no Photoshop e comecei a pensar como é que eu posso fazer isso aqui. Foi então que eu tive a brilhante ideia de ver se alguém já tinha tentado fazer isso na vida. E é claro que essa pessoa poderia ter dicas importantes para me passar. Foi aí que eu descobri que o jeito mais fácil de fazer isso aí seria importar todas as imagens como layers para dentro do Photoshop e utilizar a ferramenta de Warp, que eu já sabia que existia, mas cara, eu nunca tinha usado para nada, nem lembrava que existia. Então depois de perder muito tempo repuxando aqui, puxando para lá, ajustando, não sei o que mais, esse aí foi o resultado que eu cheguei na minha primeira tentativa, muito longe das imagens que me inspiraram a iniciar essa empreitada. O que fiz eu então? Evidente, larguei de mão, desisti. Deitei ali no sofá na sala e coloquei mais um episódio do documentário sobre videogames que eles lançaram esses dias, aí muito bom por sinal. Só que enquanto eu assistia ao vídeo eu tive uma outra ideia. Cara, eu acho que eu vou pesquisar mais um pouquinho no Google para ver se eu consigo mais algumas dicas. Aí foi que eu cheguei
numa página de um carinha lá que deu algumas ideias muito legais. A primeira delas, ele criou uma relação entre a altura do drone e a distância, né? Na cabeça dele tu tinha que manter, digamos, para cada 10 metros de altura, 20 metros de distância. E aí eu já comecei a gostar desse cara, porque ele tirou o negócio daquele terreno empírico, né, e começou a criar regras, o que é muito legal. Por exemplo, se tu quiser oferecer esse tipo de imagem aí como um produto, tu tem que garantir que vai sair sempre igual e sempre vai sair bom. Outra dica interessante que ele deu, que eu infelizmente não pude usufruir, foi o seguinte, pessoal: no DJI Go 4 existe uma escalinha na lateral direita ali que mostra quantos graus, na verdade não te dá os graus, mas te mostra graficamente qual a inclinação do gimbal. E essa escalinha, ela tinha 12 passos, então ele resolveu fazer a montagem dele com 12 imagens. E mais uma vez, muito bacana, porque tu criando uma metodologia, tu consegue fazer tudo sempre do mesmo jeito. A não ser que tu atualize o teu drone para o Mavic Air 2 ou então para o Mavic Mini, que utiliza o DJI Fly, que não tem aquela escalinha, o que dificulta um pouco as coisas, mas também não deixa impossível. Então o que eu fiz? Eu peguei aqui um papelzinho, uma caneta e criei uma tabelinha me dizendo aqui a qual altura e qual distância que eu devia bater as fotos. Então eu peguei o drone de novo e fui para a rua, dessa vez aqui com a minha colinha, para tentar fazer as imagens de uma forma um pouco mais padronizada. E aí a questão da inclinação do gimbal ali eu me virei do melhor jeito que eu pude. Então depois de bater as fotos, voltei aqui para casa, carreguei no Photoshop de novo e realmente ficou muito melhor. Só que ainda assim eu não tinha resolvido todos os problemas, porque as junções das imagens elas ficam muito evidentes. E aquele mesmo carinha que tinha me dado aquelas dicas, ele deu uma ideia interessante de utilizar máscaras no Photoshop. Cara, eu não sei fazer isso. E não sei porque também eu achei que não era hora de aprender. Então eu tentei fazer ali da melhor maneira e de novo fiquei naquela função. Acho que eu gastei ali uns 30, 40 minutos repuxando imagem, não sei o que mais, fazendo aqui, puxando dali, até chegar nesse resultado aí, que foi o melhor resultado que eu consegui obter, utilizando aí os meus parcos conhecimentos de Photoshop. Além do mais, parece que é possível obter resultados melhores se o início da imagem, quando o drone ainda está meio baixo, tiver menos detalhes em volta, né? Casas, árvores, coisas assim, já que daí tu só precisa unir as linhas básicas da imagem, como uma estradinha ou então qualquer outra coisa. Mas com algum treino, provavelmente é possível aprimorar essa técnica e criar algumas regrinhas novas e conseguir alguns resultados muito interessantes, como esses aí que vocês estão vendo agora. Além do mais, apesar de inicialmente me parecer que só era possível conseguir efeitos bacanas se tu tivesse uma linha reta, como uma estrada muito longa, por exemplo, eu acabei encontrando alguns outros exemplos dessa mesma técnica e utilizando estradas sinuosas, que inclusive dão um resultado ainda mais dramático. Outra coisa que eu percebi é que para tu conseguir um resultado ainda mais próximo daquelas imagens lá do filme A Origem, seria preciso tu voar muito alto com o drone, o que evidentemente não é uma coisa possível. A gente está limitado em 120 metros. Se desse para subir até uns 240 ou 300 metros, com certeza o resultado seria muito mais legal, mas é óbvio que ninguém aqui está afim de fazer esse tipo de coisa. De qualquer forma, pessoal, como eu tinha dito, esse aí foi o melhor resultado que eu consegui. Eu, inclusive, cheguei a fazer aquilo que muita gente gosta de fazer, que é meter saturação na imagem para ver se ela fica mais bonita. Pessoal, não façam isso, não abusem da saturação, fica uma... Ou pelo menos essa é a minha opinião, né, pessoal? Cada um é livre para fazer o que gosta. Depois me ocorreu que eu poderia também ter feito ali a importação dentro do Photoshop dos arquivos em DNG ao invés do JPG, porque daí eu poderia trabalhar um pouco melhor ali a questão das cores, nitidez e tudo mais. Ou então eu poderia aprender também a usar o Lightroom, que eu vejo que o pessoal usa e faz cada coisa fantástica. Mas daí eu olhei no relógio e vi que já era quase 2 da manhã, daí eu achei que tava bom, né? Não tem problema, eu tenho certeza que vocês, de Photoshop, Lightroom e tudo mais, muito melhor do que eu. Inclusive, se vocês já fizeram esse tipo de imagem, deixa o linkzinho aqui nos comentários, que com certeza vai enriquecer bastante esse vídeo aqui. Eu particularmente gosto muito, né, quando surge esse tipo de coisa, que a gente pode também... Cara, eu já gravei esse take 3 vezes, essa mosca passou aqui na frente da minha cara 3 vezes. Como eu estava dizendo, eu acho muito legal quando surge esse tipo de ideia, que depende um pouco da nossa habilidade, que não é simplesmente apertar um botão. Vamos de novo. Como eu estava dizendo, eu acho muito bacana quando surge esse tipo de ideia, que a gente pode testar a nossa habilidade, que a gente pode treinar, ao invés de simplesmente apertar um botão e ver o drone fazer tudo sozinho. Ela pousou no drone.
Até porque tu não precisa de um drone muito caro para fazer, tu pode fazer também com um drone baratinho, contanto que ele tem aquele ajuste do ângulo do gimbal, que vários dronezinhos chineses baratinhos aí já tem. Fechou, pessoal? É isso aí então, nos vemos então no próximo vídeo. Um abraço!